Boa noite a todos, boa noite a todas. Que a paz do nosso Mestre Jesus envolva os nossos corações, trazendo-nos a tranquilidade, a serenidade, a pacificação na nossa alma, tão necessárias para que nós tenhamos não só momentos de reflexão, mas que façamos vivência em nossas vidas dos seus ensinamentos. Nossa lição de hoje está no livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição de número 46, na tarefa da paz. E logo no início, Emmanuel coloca a epígrafe dita por Jesus, que está registrada em Mateus, capítulo 14, versículo 27. A minha paz vos dou. Momento de grande comoção entre os discípulos. Eles estão sendo preparados, consolados por Jesus, porque os momentos finais do Mestre aqui na Terra estão chegando. E o Mestre busca, por meio de promessas, orientações, consolar os companheiros que aqui ficarão e necessitam ter suas almas a doce paz do Mestre em seus corações. Até para que nesta grandiosa missão que eles deveriam abraçar, para que suportassem as situações pelas quais deveriam dar os seus testemunhos. Neste ensinamento, neste capítulo, o nosso Mestre, ele traz para os queridos discípulos e apóstolos posteriormente, que crer em Deus e que na casa do Pai haveria muitas moradas, e que ele estava indo para preparar este lugar, que estaria aguardando a cada um quando daqui saíssem do nosso planeta. Também fala para Tomé, quando pergunta se qual o caminho que eles deveriam seguir. O Mestre diz, mas isso já foi mostrado para vocês. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Também o nosso Mestre diz que quem viu e o ouviu estavam ouvindo e vendo ao Pai, ao Criador, porque ele estava nele da mesma forma que o Criador estava em si. E que o nosso Criador obrava por ele, que não os abandonaria, que não os deixaria sós e que voltaria, mas que também pediria ao Pai para enviar um Consolador, que o mundo não podia ver, mas que eles já o conheciam. E ainda orienta que aquele que o ama, vivencia a lei, amando, respeitando a Deus e a todas as criaturas. No versículo 27º, nosso Mestre vai dizer: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, e não vou-la dou como o mundo a dá. Não turbe o vosso coração, não se atemorize. E Emmanuel vai nos dizer nesta lição: todos ambicionam a paz, raros ajudam-na. Que fazes para sustentá-la? Recorda que a segurança dos aparelhos mais delicados depende quase sempre de parafusos pequeninos ou de junturas inexcedivelmente singelas. Não haverá tranquilidade no mundo
sem que as nações pratiquem a tolerância e a fraternidade. E se a nação é conjunto de cidades, a cidade é um agrupamento de lares, tanto quanto lar é um ninho de corações. A harmonia da vida começará desse modo, no íntimo de nossas próprias almas. Ou toda harmonia aparente na paisagem humana será sempre simples jogo de inércia. Comecemos, pois, a sublime edificação no âmago de nós mesmos. Não transmitas o alarme da crítica, nem estendas o fogo da crueldade. Inicia o teu apostolado de paz, calando a inquietação no campo do próprio ser, onde surjam razões de queixa. Sê a cooperação que restaura o equilíbrio, onde medrem espinhos de sofrimento. Sê a consolação que refaz a esperança. Detente na tolerância divina e renova para todas as criaturas de teu círculo as oportunidades do bem. Reafirma o compromisso de servir, silenciando sempre onde não possas agir em socorro do próximo, ao preço da própria renunciação, disse-nos o Mestre: a minha paz vos dou. E para que a paz se faça, na senda em que marchamos, é preciso que, à custa do nosso próprio esforço, se faça a paz em nós, a fim de que possamos irradiá-la em tudo, no amparo vivo aos outros. Emmanuel, nestes ensinamentos, vem nos trazer a reflexão para que aprendamos a olhar para dentro de nós mesmos e perceber como estão os nossos sentimentos, como estão as nossas emoções, quais as fragilidades que temos e que precisam ser trabalhadas. O que é que nós estamos alimentando em nossa alma? Se estamos nos dedicando efetivamente a vivenciar a lei divina em nós, aceitando e cumprindo diariamente o compromisso de vivenciar os ensinamentos de Jesus, nosso mestre querido, que evitou todo e qualquer tipo de contenda, foi justo, foi fraterno, amoroso, pacificou os corações das criaturas em sofrimento, amparou, guiou, fortaleceu, em todo momento, vivenciando a lei do Divino Criador. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós somos um ser criado simples e ignorantes. Somos criaturas originadas da perfeição do Divino Criador. E fomos lançados ao mundo existente para que aprendêssemos neste mundo a atingir a perfeição a que nós nos destinamos, que é a perfeição relativa. Saímos do Criador e, pelo conhecimento, gradativamente nós construímos o nosso caminhar. Aprendemos a construir o nosso corpo espiritual. Aprendemos a vivenciar nos diversos reinos e em cada reino as dificuldades para superar. Desde o começo, nós vivenciamos as guerras, as lutas, a separação, fazendo parte deste caminhar, que entre erros e acertos, nós fomos edificando aos pouquinhos o nosso íntimo, entre boas
e não tão boas realizações, nós temos um edifício ainda a ser terminado, a ser edificado, com bases firmes e na vivência das leis. O Espiritismo nos ensina que nós temos a lei de causa e efeito, que nós somos seres imortais, que nós precisamos reencarnar. E neste reencarne, no retorno, aqui neste mundo, uma luta é travada entre nós pela vontade de não deixar onde estamos para voltar às lutas aqui no mundo. E quando nós conseguimos voltar, precisamos lutar no corpo daquela criatura que vai nos receber, para que o corpo dela não rejeite a nossa presença. Mais um instante de luta e de guerra, para aguentar, se segurar, fortalecer-se e nascer neste mundo. Uma batalha permanente com o corpo que nos abriga. E quando nascemos, as lutas na nossa infância, a incompreensão, às vezes o abandono, as inquietações e as lutas daquelas criaturas que estão à nossa volta, se vão nos acolher, nos amparar, nos bem educar, nos preparar para uma vivência efetivamente e emocionalmente equilibrada e harmonizada. No mundo, as lutas nossa conosco mesmos e acrescentando as coisas do mundo que nos encantam, que nos parecem maravilhosas e nos enganam. Aqui no mundo, pensamentos, emoções, sentimentos, tudo isso precisa estar em sintonia com as leis divinas. Mas o que acontece conosco? A perturbação, a inquietação, o barulho íntimo, fruto do nosso passado espiritual, fruto do nosso presente agora, nesta vivência, se refletem diariamente, externamente a nós. Toda esta angústia, este sofrimento, esta alegria, este contentamento, sentimentos que se misturam a todo momento e que ficam guerreando dentro de nós, ao invés de nos conectarmos com o nosso divino, nos conectarmos com o Criador, com o nosso Mestre Jesus. Preferimos ficar com estes sentimentos antagônicos, este barulho íntimo que impedem que nós tenhamos momentos efetivamente de busca pela nossa felicidade. E vamos vivendo no mundo, simplesmente num caminhar, sem compreender, sem tolerar, sem ter a paciência, sem ter o respeito como base das nossas condutas conosco e com o próximo. O mundo exterior ainda fornece um material vasto, necessário para amplificar essas inquietações da nossa alma, o desejo de possuir, de ter as coisas. Nós começamos uma luta constante para que tenhamos um equilíbrio, mas esse equilíbrio que patina entre esses sentimentos tão antagônicos. Às vezes, queridos e queridas, nós vivenciamos no nosso dia a condição de um céu, mas também vivenciamos as condições de um inferno, fazendo com que todas essas situações que estão à nossa volta, nós tenhamos sentimentos, né, que atormentam e que, hora ou outra, pacificam. E assim nós vamos vivendo um dia
após o outro. E os ensinamentos que o mestre nos deixou, que nos mostrou, a gente fica toda hora somente vendo a superfície desses ensinamentos e não adentrando em suas letras. Porque se adentrarmos em sua letra, nós vamos perceber que desde o momento da sua chegada, ele trouxe a paz para nós vivenciarmos. E neste momento que ele está partindo, ele está falando de novo para nós: "A minha paz eu vos dou, porque a minha paz vai te tornar uma pessoa tranquila, uma pessoa serena, uma pessoa consciente das suas ações aqui no mundo. Você não vai se incomodar com a intranquilidade no mundo lá fora, porque o teu mundo íntimo estará pacificado". E estes sentimentos que atormentam e deixam a nossa alma terrivelmente, né, impaciente, não pacificada, estão sempre relacionadas nas situações onde nós queremos que as nossas ideias, o nosso ponto de vista, sejam aceitos e se tornem verdades para outras pessoas. Que facilmente nós entramos em duelos mentais, quer seja com o vizinho, com o parente, com o amigo, no nosso lar, na rua, em qualquer lugar. A gente fica travando duelos mentais e às vezes partimos até para agressão física, guerras de egos, personalismos, individualismos, egoísmo e tantos ismos na nossa vida. Acreditamos que somos o centro de todas as coisas e que todas as pessoas precisam e necessitam gravitar em volta de nós. Cometemos muitos desatinos. Nós magoamos, nós chateamos, nós humilhamos pessoas, quando a nossa tarefa aqui no mundo é a tarefa da paz. É a tarefa para que nós tenhamos a oportunidade de crescer, de transformar. Os nossos sentimentos e emoções não tão boas em expressões aqui no mundo de acolhimento, de gratidão. Entregar ao mundo aquilo que nós recebemos, a oportunidade grandiosa que o Pai nos deu de retornar para evoluir. No capítulo 17º do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, Kardec nos traz valorosos ensinamentos, que é preciso que nós aprendamos ao convívio com a adversidade, o convívio com o diferente, o convívio com espíritos que naturalmente são antagônicos. Mas o que é que nós fazemos a pretexto de nossas convicções? Em meio hoje à rede social, o que que a gente faz? Nós destruímos reputações. Nós cancelamos pessoas das nossas vidas. Nós não queremos papo. Por quê? Porque pensam diferente de nós. Cadê a tarefa da paz? Foi embora. Perdemos a oportunidade. Nesse convívio que Kardec nos fala, nos mostra que é necessário que nós olhemos as pessoas como espíritos e não como corpos, porque quando nós olhamos somente com esta visão física, nós diferenciamos, nós humilhamos, nós separamos, e normalmente nesse nosso pensar, nessa nossa atitude, os preconceitos e a discriminação, nós digladiamos porque não queremos essas pessoas por conta dos seus corpos e não pensamos que é uma alma bendita que tem a mesma oportunidade que nós de retornar ao mundo para crescer, para evoluir, para se transformar numa alma iluminada.
E é terrível, gente, porque nós precisamos pacificar a nossa alma dessas ações danosas, porque todas as ações danosas que nós exteriorizamos no mundo, ela tem nascedouro na nossa alma, no nosso íntimo. É isso que Emmanuel está falando no início do texto para a gente, que nós somos uma unidade, mas ao lado de nós várias outras unidades que formam a família, que formam a cidade, que formam o Estado, que formam uma nação. E uma nação precisa ter bom convívio com as outras nações, não viver em guerra, em dominação. Existe um provérbio do índio americano que ele fala para a gente que nós temos dois cachorros dentro de nós, que está falando, né, latindo bem alto, muito alto dentro de nós. E que existe um que é cruel, que é muito mal, mas existe o outro que é muito bom. Existe o outro que é afável, que é tranquilo, mas os dois estão sempre brigando. E aí a gente precisa perceber quem é que ganha a briga sempre. Porque quem ganhar a briga é este que a gente está alimentando. E aí a gente precisa pensar, se a gente quer paz, a paz está em nós. Se a gente deseja paz, a gente precisa ir para dentro e resolver essas questões. E não permitir que este cachorro, né, que é o mais feroz, que está sempre indo para a briga, partindo para as dissensões, é ele que precisa ser dominado. E como é que a gente domina isso? Assistindo alguns vídeos do Haroldo Dutra, ele traz um exemplo magnífico. Fiquei imaginando, assim, na minha frente, aquela criatura doce. E ele nos dá o exemplo do Chico Xavier, que na tarefa da paz, o Chico Xavier, ele foi uma das criaturas que mais exemplificou Jesus, porque ele ficou focado na busca pela sua paz íntima, porque ele precisava trazer os ensinamentos de uma forma efetiva, assertiva, verdadeira. E ele passou a vida focado pela busca, ou por buscar, a paz íntima. Onde as inquietações ele substituía pela meditação, pela conexão com Deus, pela conexão com Jesus. E ele passava de 8 a 10 horas por dia, focado em buscar a paz íntima para poder transmitir e trazer esta paz para todos nós. Por quê? Quando ele estava nestas 8 a 10 horas, ele estava completamente em paz, vivenciando a lei, trazendo o mestre para próximo dele, vivenciando os ensinos de Jesus. 35 anos de sua vida ele passou na tarefa da paz. Ele compreendeu que os ensinamentos de Jesus deveriam ser irradiados em suas ações, porque nós só irradiamos aquilo que nós possuímos. Se nós já temos a paz, nós irradiamos a paz. É preciso ter paz, é preciso ter paz, mas é mais ainda importante ser a paz. É mais importante ainda, porque quando nós somos a paz, nós já vencemos estas dificuldades, estas dualidades, estas guerras íntimas. Nós saberemos resolver cada dificuldade. E ser a paz
é viver em sintonia com a lei de Deus, amando, respeitando, tolerando, vivenciando suas leis, compreendendo as suas leis, do mesmo jeito que Jesus ensinou para gente. 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É compreender que quando o nosso mestre disse assim para gente: "Eu não vim destruir a paz", não, eu não vim trazer, aliás, a paz, eu vim trazer a divisão, eu vim trazer a espada. O que que ele está dizendo para a gente? Ele veio para, assim, na hora que ele entrasse nas nossas vidas e efetivamente nós permitíssemos isso, nossa, ele ia causar, com os seus ensinamentos, uma inquietação íntima que nós jamais sairemos se não desejar. Porque ele modifica o nosso jeito de ver o mundo, ele modifica o nosso jeito de aceitar as situações, ele transforma o nosso olhar, trazendo a docilidade para o nosso olhar, ele transforma a nossa audição, trazendo uma audição mais ativa, mais amorosa. Ele faz com que a nossa fala seja uma fala mais doce, mais compreensiva, mais tolerante. Nós compreendemos que essa divisão é um antes e um depois de Jesus, porque quando ele adentra na nossa alma, nós efetivamente queremos vivenciar a paz em nós. A paz que ele nos deu, a paz que ele nos proporcionou. E olha, nós vamos compreender também o mestre no Sermão do Monte, quando ele convida a todas as pessoas a ter uma postura no mundo que conduza a uma vivência mais humana, uma vivência mais fraterna, uma vivência onde a dignidade não é uma reivindicação, mas é uma verdade, onde nós exerceremos a justiça em todas as situações, onde nós teremos a liberdade e nós teremos menos desigualdade. Seremos criaturas mais iguais. Pessoas pacificadoras. Pessoas, quando ele diz assim para a gente, que serão felizes sendo mansas e pacíficas, porque herdaremos a terra. Que herança é essa, se não este planeta melhorado, este planeta regenerado? O mundo regenerado, ele é habitado por criaturas que vivenciam a paz, que não desejam mais vivenciar o mal, que vivencia as leis de Deus. Criatura que terá compreendido os ensinamentos do mestre e que nas suas ações vai sempre ouvir o mestre dizendo: a sua paz, ou melhor, a minha paz eu vos dou. Vai estar sempre nos ouvidos da criatura, antes de qualquer decisão ou atitude que seja contrária à paz. Paz, paz que a gente pode dizer assim: o que é essa paz? É a mudança dos nossos sentimentos? É o equilíbrio nas nossas emoções? É a transformação do nosso pensar? É vibrar sempre nos bons pensamentos, nas boas vibrações elevadas? É devolver ao mundo a paz que habita em mim, é entregar ao mundo a paz que habita em mim. Se eu tenho paz, eu serei paz. Se eu já sei o que é, eu serei paz. Se eu já vivencio em mim, eu serei a paz no mundo. Eu buscarei sempre a pacificação.
da mesma forma que os grandes líderes da humanidade o fizeram. Gandhi, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, Desmond Tutu, grandes líderes que ouviram os ensinamentos do mestre e deixaram a todo momento em seus ouvidos: a paz eu vos dou, portanto, espalhe a paz. Sem violência, sem invasão, sem mortes, mas o amor pela causa, pela dignidade, pelas criaturas. O amor acima de tudo. A paz é de Deus, bem sabemos. Faz parte da lei. E nós precisamos nos reabastecer em Deus. O pacifista ou pacificador, ele só vibra em sintonia com a lei. Sabe que a sua tarefa é vivenciar a paz no mundo, é levar a condição de pacificação onde adentrar. E aí, para encerrar as nossas reflexões, uma pessoa que tolera, que compreende, que perdoa, que vive a justiça, que sabe o que é o respeito e respeita, que tem empatia com o sofrimento, com a criatura, tem o olhar cristão, tem os ouvidos do Cristo, tem a fala do Cristo e tem o Cristo em sua alma. Essas virtudes são necessárias para uma vivência pacificada. Mas bom será se nós não ficarmos somente nas palavras, nas leituras, mas buscar efetivamente a vivência do Cristo em nós. Porque a vivência do Cristo em nós é a paz no mundo, é a paz em mim. Por isso, Emmanuel nos fala, para que vivenciemos a paz de Jesus, é necessário que nós vivenciemos a paz em nossas almas. Que o grandioso Mestre abençoe os nossos desejos, a nossa vontade de caminhar nessa busca incessante por cultivar em nossa alma os seus ensinamentos que nos harmonizam, que nos tranquilizam, que nos traz a serenidade e que pacificam a nossa alma. E que na tarefa da paz sejamos com o Mestre, hoje e sempre, distribuindo os nossos melhores sentimentos para as criaturas aqui no mundo. Não precisamos mais ficar a todo momento falando: eu estou num mundo de provas e regeneração e tenho que ser assim e preciso ser assim. Mas diga assim: Jesus, estou aqui, disposto a caminhar contigo em busca da minha renovação. Um grande abraço a todos, um grande abraço a todas. Que Jesus abençoe os nossos esforços de buscar a paz para habitar em nossos corações. Graças a Deus.